Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas do segundo ano. Eu, a Pro Adriana, voltei. Nós vamos para a terceira sequência didática SAEP 2021. Olha só, é a sequência de matemática. Nós vamos para a parte 1. Olha só, hoje iniciaremos mais uma sequência didática SAEP. Preste bastante atenção, pois teremos o nosso primeiro simulado. Essa semana nós faremos o primeiro simulado, tá certo? Pega lápis, borracha, pega copo de água e vamos começar. Primeiro, observem as imagens. E aí vocês vão me responder. Qual é o giz mais fino, pessoal? O giz de cera mais fino. Qual é deles? O amarelo. Qual é o giz mais grosso? Responde. O vermelho. Então, o giz de cera amarelo, ele é o mais fino e é o mais comprido. O giz de cera vermelho é o giz de cera mais grosso e é o menor. Agora vamos observar os prédios e eu quero que você me responda. Qual é o prédio mais alto? Qual é? Isso mesmo! Qual é o prédio mais baixo? Achamos! Muito bem, crianças! Vocês estão indo muito bem. Olha só, vamos para uma roda de leitura? Que tal uma roda de leitura? Prestem bem atenção. A pisada pesada do gigante. Olha só. Lá vem o grande gigante, pisando forte no chão. Tururum, tum, tum. O seu pé é bem grandão. Quando bate faz tremer o chão. Tururu, tum, tum. É de origem popular. E agora, vamos analisar esta pisada que o gigante deu. Aliás, várias pisadas ele deu, da sua casa até o lago. Então vamos lá. Vamos perguntar o seguinte: o pé do gigante é grande ou é pequeno? Responde. E o seu pé é maior ou menor que o pé do gigante, criança? Quantos passos o gigante deu para ir de sua casa até o lago? Já contaram? Contem aí. Agora respondam. Você daria mais ou menos passos que o gigante para fazer o mesmo percurso? Por quê? Primeiro vamos analisar. O gigante é uma pessoa bem grande. Então ele tem pernas compridas, ele tem os pés bem grandes. Então ele deu poucos passos até chegar ao lago. Mas nós, você, nós temos o pé pequeno em relação ao tamanho do pé do gigante. Então nós daríamos mais passos. Aliás, muito mais passos que o gigante, porque percebam na imagem. É como se o gigante, cada passo que ele desse, é como se ele pudesse pisar, esmagar uma pessoa. Então o pé dele é muito grande. Observem aí nessa atividade que a criança fez. Observem que esta criança, ou o responsável por ela, fez aí a marca dos pés do gigante num papelão e colocou a criança em cima para mostrar que o tamanho do pé do gigante é muito maior em relação ao tamanho do nosso pé. Então nós precisaríamos dar muitos passos, precisaríamos pisar muitas vezes no chão até chegarmos ao lago. E olha só, agora que nós já compreendemos um pouco sobre os tamanhos, né, as espessuras, então vamos responder a primeira questão da nossa sequência didática. Observe algumas imagens de casas da rua de Marcelo. Qual dos amigos de Marcelo mora na casa mais baixa? Na casa mais baixa. Qual deles mora na casa mais baixa? Vamos lá? Alternativa A, Catapimba, que mora em um sobrado. Olha só,
Essa é a casa do Catapimba. É a casa mais baixa da rua? Alternativa B. Zeca, que mora na casa em cima da padaria. Olha aí onde fica a casa do Zeca. A casa do Zeca é a casa mais baixa? Alternativa C. Alvinho, que mora em um prédio. Olha só onde fica a casa do Alvinho. É a casa mais baixa? Ou Terezinha, que mora na casa térrea. Olha só a casa da Terezinha. Vocês vão marcar a alternativa que dá a resposta dizendo qual dos amigos do Marcelo mora na casa mais baixa da rua. E vamos lá, vamos seguir. Agora, eu convido vocês a prestarem bastante atenção, porque agora nós vamos entender um pouquinho sobre as funções dos números. Porque às vezes a gente fica imaginando que os números eles são somente para quantificar, para contar quantidades, mas não. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as funções dos números, tá certo? E olha só, os números eles servem para medir. Vamos ver uma imagem. Por exemplo, quando nós queremos saber a altura de vocês, né? Quando uma pessoa vai medir a altura, a gente mede, não é? Com uma fita métrica, com trena. E aí depois a gente diz qual é a nossa altura, qual é a altura. Então a gente registra, a gente faz esse registro com números. Por exemplo, você pesa, quando a mamãe quer, eu vou medir a sua massa. Eu quero saber quantos quilos você está pesando, porque você está magrinho. Aí a mamãe vai lá, coloca você numa balança, mediu a sua massa e o resultado foi 25 quilos. Então, o resultado nós vamos registrar em números. Então, os números são para medir, são para quantificar, não é? Quando eu quero contar. Eu tenho vários carrinhos na minha casa, várias bonecas, vários cartõezinhos. Então, eu quero quantificar. Eu quero contar quantos carrinhos eu tenho. Como na cena. Na cena nós temos 7 carrinhos. Então, eu quantifico. Eu uso o número para dizer quantos carrinhos eu tenho. Mas os números também, eles servem para localizar. Como assim, Pro Adriana? Por exemplo, quando nós estamos numa fila, nós obedecemos a uma ordem. Por exemplo, quem é a primeira pessoa da fila? Então, nós temos quantas pessoas na fila aí para ser atendidos? Nós temos 5 pessoas. Então, quem é a primeira pessoa? Quem é a segunda pessoa da fila? Quem é a terceira pessoa? Quem é a quarta pessoa? Quem é a quinta pessoa da fila? Então, os números também servem para localizar, fazer a localização de algo ou de alguém. E eles também servem para codificar. Por exemplo, nós temos aí a imagem da Escola Municipal Integral Monsenhor Bernardino, aqui em Petrolina, tá certo? Codificar. Codificar o que da escola, Pro? Nós podemos, por exemplo, saber qual é o CEP da rua em que a Escola Monsenhor Bernardino está localizada. O que é o CEP? O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Então, se alguém tem que enviar algo para a escola pelo correio, a escola fornece o CEP. O CEP é um código. Assim como a sua rua também tem um CEP, a rua que você mora. Assim como o número do telefone que a gente vai ligar para o papai, para a mamãe, para o adulto da nossa casa, para a nossa escola, para o posto médico, as placas dos carros. Tudo isso são códigos. Então, os números também são para codificar. E aí, nós já vamos para a questão 2. Então, vocês vão observar aí na imagem, né? Que é a rua do bairro. Então, nós temos um entregador de pizza. Ele está entregando pizza na casa de quem? De Marcelo. Então, na questão 2, observe a suposta numeração da casa de Marcelo. E, em seguida, assinale a alternativa que corresponde à representação escrita. Qual é o número da casa do Marcelo? Já identificaram? Isso. É o número 22. Então, vocês vão localizar nas alternativas A, B, C e D
Qual das alternativas está escrito o nome do número da casa do Marcelo? O nome 22. Eu não vou ler as alternativas, porque se eu fizer a leitura das alternativas, vocês vão descobrir rapidinho. Então, leiam, tentem, façam a leitura, tá certo? E olha só, agora é a sua vez de contar. Observe bem os números das casas abaixo. Então, nós temos quantas casas? Nós temos 4 casas. Em cada casa tem uma numeração. Assim é na nossa rua, cada casa tem uma numeração. Então, olha só, a primeira casa é a casa de número 22, a segunda casa 26, a terceira casa 30 e a quarta casa 34. Então, leia os números das casas. Eles estão numa sequência com intervalo, não é verdade? Qual é o intervalo entre um número e outro? Então, qual é o intervalo entre o número 22 e o número 26? Qual é o intervalo de números entre o 26 e o 30 e entre o 30 e o 34? Mas essa atividade é muito fácil. Então, como é que você consegue saber o intervalo? Você vai contando de um número até o outro. Quantos números se passaram entre o 22 e o 26? Vamos lá? Se passaram o 23, o 24, o 25 e eu cheguei no 26. Então, se passaram 4. Então, o intervalo de cada casa é de 4 em 4 números. Então, as casas estão numeradas de 4 em 4 números. Tem um intervalo entre elas de 4 números. Então, 22, 26, 30 e 34. Prestaram bem atenção? Entenderam? Vamos continuar exercitando, tá? Então, eu vou te convidar a fazer o seguinte. Aí na sua casa, pode ser no seu caderno, eu coloquei a sugestão de fazer a trilha que eu vou mostrar aqui no chão. Mas se você não consegue fazer no chão, pega o seu caderno. Faz o desenho no seu caderno, tá certo? Olha só, a trilha que eu quero te convidar a fazer. A largada é no número 5, e aí ele tem algumas casas em branco, tem uma casa em branco, aí passou para o número 15. Aí do número 15 tem mais 2 casas em branco, tá certo? E passou para o número 30, 35, mais uma casa em branco e o número 45. E aí nós finalizamos na chegada. Qual é o intervalo, pessoal, entre uma casa e outra? Esses espaços que estão brancos, que estão sem numeração, vocês vão completar com a numeração, tá certo? Então, qual é o intervalo entre um número e outro? Eu não vou responder, porque vocês precisam exercitar. E aí, qualquer dúvida, vocês vão ligar para o plantão pedagógico. Mas eu gostaria que vocês, estivessem atentos e atentas e que prestassem bastante atenção no intervalo entre um número e o outro, tá certo? Porque agora nós temos também uma atividade a realizar, tá certo? Então, olha só, na questão 3. Marcelo e seus amigos gostam de brincar de trilha numérica. Catapimba fez o desenho da trilha no chão e deixou faltando alguns números para que Marcelo completasse a sequência. Então, percebam que na saída está Marcelo e na chegada o Catapimba. A trilha numérica da atividade iniciou com o número 10, foi para o número 13. Qual é o próximo número da sequência? Como é que você vai saber? Você vai perceber o intervalo entre o número 10 e o número 13. Aí você vai dar sequência com a mesma quantidade de intervalo para o próximo quadrinho, para os 2 próximos quadrinhos. E aí vai para o 22, depois 25. Aí tem mais um intervalo, 31, 34 e 37. Então, qual é a resposta dessa atividade referente aos espaços que estão faltando números? Quais são os números que você vai completar essa trilha? Então, quais os números na sequência Marcelo deve colocar para completar a trilha? Letra A, 14, 21 e 30. B, 14, 15, 26. C, 16, 19, 26. D, 16, 19 e 28. Então, você vai completar a sequência e depois marcar a alternativa correta. E agora, olha só. Vamos aprender mais um pouco? Então, observe a imagem com as crianças na fila e responda. Vamos lá. Quem é
A primeira criança na fila, qual é o nome dela? É a Luísa, não é verdade? Quem é a terceira criança na fila? Respondam aí. Não vou responder agora, tá? Terceira criança. Quem é a sexta criança na fila? Responderam? Observaram bem a fila? A fila inicia em Luísa. Então, observa a Luísa e aí responde a todos os questionamentos. E agora, ficou fácil você responder essas questões. Aí você vai caprichar, tá certo? Questão 4. Observe ao lado a imagem do prédio de Alvinho. Qual alternativa indica o andar que ele mora? Percebam, olha só. Na letra A, Alvinho mora no 18º andar, B, 8º andar, C, 6º andar, D, 3º andar. Já prestaram atenção onde é que o Alvinho mora? Já viram o círculo do andar onde ele mora, do apartamento do Alvinho? Olha só, o Alvinho mora neste apartamento. Em qual andar está localizado o apartamento, o local onde o Alvinho mora? Então, marquem a alternativa correta, tá, crianças? Quinta e última questão de hoje. Marcelo agora está com a sua mãe no banco. Observando a ordem que ela está na fila, responda. Tem uma seta vermelha indicando quem é a mãe do Marcelo, tá certo? Então, observando a ordem que ela está na fila, responda. Letra A. Ela será a última pessoa a ser atendida. Ela será a terceira pessoa a ser atendida. Letra C. Ela será a segunda pessoa a ser atendida. Ou letra D. Ela será a quarta pessoa a ser atendida. Eu sei que você sabe responder. Presta atenção na imagem e responde, tá, crianças? E a vocês, muitos beijinhos. Até a nossa próxima sequência didática. Estudem, exercitem, vai dar certo.